Olá, você é crocante? Seu joelho estala? Muitas vezes sem você sentir dor nenhuma e você acha curioso isso? Então é melhor você assistir esse vídeo. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, sou cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje eu vou falar sobre a condromalácia patelar, uma doença que pode acontecer nos joelhos. Se você conhece alguém que tem esse problema também, já pega o link, já pode encaminhar, porque este vídeo aqui com certeza vai te ajudar e vai ajudar algum familiar, algum amigo seu. Afinal, nós vamos falar o que é a condromalácia patelar, nós vamos falar como fazer o diagnóstico, como que é o tratamento e como que é a evolução dessa doença que é tão comum. Ela é extremamente frequente em mulheres, muitas vezes por causa do joelho em X ou joelho em valgo e a forma da marcha, onde acaba tendo um desgaste um pouco maior da cartilagem. O uso do salto alto também, que modifica a marcha, também é um fator de risco. Então, em primeiro lugar, vocês devem estar se perguntando por que eu, cirurgião vascular, estou falando de condromalácia. Bom, é muito importante, porque nós acabamos tratando muita dor nas pernas e entra no diagnóstico diferencial de muitas das dores. E além disso, a condromalácia está muito associada com o lipedema também. O lipedema, com aquela gordura na face medial da coxa, também modifica a marcha da mulher e aumenta a prevalência desse problema. Para a gente conseguir falar melhor desse problema, eu vou precisar explicar o que é a cartilagem. How do you feel? How's your knee? Então a cartilagem é o tecido que fica protegendo o osso na articulação. Ele é um tecido avascular e aneural. O que significa isso? Avascular quer dizer que ele não tem vascularização, ele não tem arterinhas, não tem sangue chegando, não tem sangue saindo ali. Ele é quase como se fosse uma gelatina mais rígida e ele é aneural. Aneural significa que não tem nervos. Então, essa característica acaba levando a cartilagem a ter uma dificuldade enorme para a regeneração. Ela quase que não se regenera, porque não chega sangue e não tem uma proliferação desse tecido. Por outro lado, o fato dela não ter nervos faz com que você não sinta dor. Então, enquanto está tendo lesão somente da cartilagem, você não está sentindo dor nenhuma. Pode ter uma destruição quase que completa da cartilagem, mas não tem dor. A dor só vai aparecer quando já não tem mais cartilagem e já está expondo o osso subcondral. O osso, sim, ele é bem inervado e aí vai ter bastante dor. Então, quando você está crocante, está sentindo aqueles estalidos e não está sentindo dor nenhuma, já está tendo essa lesão na cartilagem, mas ainda não houve a exposição óssea. Então, quando tem dor, provavelmente já passou de um grau 3, 4, onde o tratamento já é outro. E a evolução dessa doença inicia com a condromalácia, parte com a degradação dessa cartilagem para uma condropatia e da condropatia vai para uma osteoartrose. E aí já vai ter osso com osso, já vai ter bastante dor, já vai ser muito mais complicado o tratamento. Então é muito importante fazer o diagnóstico precoce, prevenir, tratar e aliviar não só os sintomas, porque muitas vezes é assintomático, mas evitar a progressão dessa doença. Então, por que acontece esses estalidos? A cartilagem, ela começa a ficar irregular, começa a ter fissuras, às vezes até fragmentos de cartilagem nessa articulação. Mas ocorre uma hiperpressão da patela sobre o osso fêmur. E a posição em valgo, que é aquela que eu falei que o joelho fica em X, ele aumenta, força essa pressão da patela no fêmur. Quando a gente caminha, a gente aumenta em 2 a 4 vezes essa pressão. E quando a gente corre, a gente pode aumentar até 7 vezes essa pressão. Então a gente tem que escolher muito bem os exercícios dependendo da limitação de algum dano na cartilagem. Por exemplo, a musculatura desenvolvida na coxa, na face medial da coxa, ela diminui essa pressão. Mas o que a gente vê nas pacientes que têm lipedema, por exemplo, é uma diminuição dessa musculatura. Então acaba sobrecarregando mais ainda a articulação do joelho. Muitas vezes o estalo é tão alto que você não só sente, mas até escuta. E pode ter uma reação ali naquele local, uma sinovite, uma reação inflamatória, pode ter uma bursite da pata de ganso também, gerando mais inflamação naquele local. Especificamente para quem tem lipedema, pode acabar tendo uma deposição de gordura maior por causa dessa inflamação. No, that's because there is no cartilage in your knee. Mas a condromalácia, ela não
não é um problema exclusivo de quem tem lipedema, é só que quem tem lipedema tem uma probabilidade um pouco maior de apresentar essa doença. Então, ok, você estala bastante o joelho e agora quer saber o que pode ser feito, né? Em primeiro lugar, tem que ser feito o diagnóstico, porque existem outros problemas que podem levar a dor, outros problemas que podem levar a estalos. Então, o diagnóstico preciso com o médico é indicado. Como a doença é assintomática, não é tão frequente a busca pelo ortopedista, sendo que não tem outra queixa a não ser os estalos. Nesse momento, um outro médico pode ser o que vai indicar a necessidade do diagnóstico e tratamento. Então, se você vai no cirurgião vascular, está avaliando sua perna e ele examina o seu joelho e encontra esses estalos, ele pode te alertar da possibilidade da condromalácia e indicar para avaliação e acompanhamento com um ortopedista especializado. It's not a swollen knee that's keeping me here now. Agora, por que é necessário um especialista nisso? Porque, primeiro, existem várias doenças naquela região que tem que ser feito o diagnóstico diferencial. A gente precisa avaliar a inflamação, a sinovite ao redor, tem que avaliar os fatores agressores, os fatores de piora e tratar tudo, tratar o paciente no contexto geral, não só naquele probleminha. E além disso, em casos mais avançados, pode ser necessário até mesmo cirurgia. Então procure o médico se você tiver esses estalidos no joelho, mesmo se não tiver dor, faça uma avaliação, que é muito importante. O fisioterapeuta também vai ser muito necessário nesse momento para ajudar na reabilitação muscular, para diminuir essa sobrecarga no joelho. Tanto o médico quanto o fisioterapeuta vão poder te ajudar, ensinar, explicar quais são os exercícios adequados para minimizar essa sobrecarga. E também as angulações de proteção, as posições em que você deixa a sua perna, em que vai minimizar essa pressão no joelho. Então vamos falar do tratamento. Manter o peso saudável é fundamental. Tanto obesidade, um peso elevado, tudo isso vai gerar uma superpressão nesse joelho que vai aumentar o desgaste da cartilagem. Tratar obesidade, tratar algo que esteja aumentando o peso, esteja aumentando essa sobrecarga na articulação é muito importante. Exercício físico. O exercício físico não faz só parte do processo de perder peso, mas o exercício físico adequado. Como eu disse, se a gente fortalece a musculatura da coxa, a gente diminui essa pressão no joelho. Só que tem que ser orientado, porque alguns exercícios aumentam essa pressão. Então é fundamental que você converse com o fisioterapeuta e com o seu médico para entender quais exercícios são adequados no seu caso. Às vezes você pode estar, por exemplo, na corrida, você pode estar aumentando demais aí o desgaste na sua articulação e acelerando o processo de degeneração da cartilagem. Escada demais também pode acabar aumentando o desgaste na cartilagem. Só que também tem gente que usa a escada até como exercício. Então é melhor fazer bem orientado. Um tratamento que tem sido feito bastante hoje em dia é a viscosuplementação, que é a infiltração de ácido hialurônico nessa articulação. O ácido hialurônico ele é produzido pelas nossas próprias células e ele funciona como um lubrificante de uma dobradiça. E quando a gente suplementa, infiltra essa substância, ele vai diminuir o processo inflamatório naquela região e também vai estimular as células a produzirem mais. Essa é uma substância meio gelatinosa, então ela também ajuda a amortecer o impacto. E além dessa melhora inflamatória, desse estímulo na produção de mais ácido hialurônico, também vai estabilizar essa cartilagem, diminuindo essa degradação. A viscosuplementação, ela começou principalmente nos casos mais avançados e, assim, com o passar do tempo, foi se vendo que ela também tem utilidade nos casos mais precocemente. Em alguns casos mais específicos, com fragmentos de cartilagem ou exposição óssea, que já tem dor, fases mais avançadas, muitas vezes pode ser necessário a cirurgia. E aí quem é o responsável por isso é o cirurgião ortopédico especializado em joelho. Então, como você pode ver, é muito melhor prevenir do que remediar. Então, com o passar do tempo, com a idade, todo mundo vai ter um desgaste da cartilagem. Agora a gente pode diminuir a velocidade desse desgaste,
para não ter que sofrer lá na frente. Então vamos cuidar da nossa articulação, principalmente as mulheres que são mais frequentemente acometidas desse problema. Fiquem atentas a esses estalos, crocância aí do joelho. Pode ser curioso, mas embora não sinta dor, é um sinal que você tem que ir atrás e resolver. Gostou do nosso vídeo? Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.